Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando aqui o nosso trabalho, então, o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo 4, o drama da obsessão na infância. Nós estudamos no nosso capítulo anterior, preparando aqui rapidinho, nós estudamos o capítulo 3, a comunidade da perversão moral. Bom, nesse capítulo, até agora, nós iniciamos então esse trabalho acompanhando Manuel Filomeno de Miranda, falando para nós agora um pouco sobre essa questão da obsessão, lembrando que entre aspas, né, ele era obcecado pela obsessão, porque ele gostava muito desse estudo, e aí então ele se dedicou nesse livro, que é um dos grandes clássicos da sua produção, ele se dedicou ao estudo nessa vertente dos desequilíbrios da sexualidade. Então, nos primeiros capítulos, né, ele trouxe para nós o entendimento sobre a fraqueza, sobre essa fraqueza moral, as fraquezas cedendo ao instinto que nós ainda, nós enquanto humanidade vivenciamos, e como esse tipo de desequilíbrio gera em nós tanto sofrimento. O sofrimento íntimo, por causa das nossas próprias quedas morais, os desequilíbrios psicológicos que isso gera para nós, diante, né, das nossas carências, das nossas tendências que acabam aflorando, e também por causa dos processos obsessivos que acabam se instalando por causa dessas aberturas que nós damos mentalmente. Bom dia, Dudu. A primeira história então que nós acompanhamos foi do jovem Padre Mauro, que era um espírito que trazia do seu passado, encarnado, né? Mas que ele trazia do seu passado essas tendências voltadas para a sexualidade desequilibrada, especialmente voltada para a pedofilia, que em tempos anteriores ele acabava abusando dessa posição para poder se aproximar de crianças, de jovens, e dar vazão a esses instintos que trouxe para ele tanta dor. Nessa nova encarnação, então, ele se aproxima, mais uma vez na sua história, mas dessa vez ele se aproxima da Igreja Católica com a proposta de fazer com que a vida religiosa proporcionasse para ele um equilíbrio que ele tanto buscasse. Tá? Até a próxima. Aquele equilíbrio que ele tanto precisava, que ele tanto buscava. Só que ele acaba exatamente pela tendência, pelas fraquezas ainda que ele alimentava, ele começa novamente a seguir por esse caminho. E, diante ali do contato com os fiéis, especialmente ali jovens e crianças, ele passa, através de fotografia, fazer parte de um grupo, e que ele era ali muitas vezes pressionado, chantageado, para poder fazer a divulgação dessas imagens. Por outro lado, ele também era perseguido espiritualmente por aqueles que foram vítimas do passado, que faziam com que ele então continuasse cada vez mais enterrado, afundado dentro desse lamaçal, né, de equívocos que infelizmente ele continuava praticando. Então Filomeno de Miranda, junto com o irmão Anacleto, procuravam então, atendendo às súplicas que ele fazia, porque embora caísse nessa fraqueza, ele sabia que era do erro, a sua consciência trazia para ele uma dor muito grande, então ele pedia através da prece assistência para que ele conseguisse se libertar. Começou então o atendimento a partir dessa equipe que fez ali o primeiro contato com ele, e nós acompanhamos no nosso último capítulo a visita, porque diante daquele estado convulsionário em que ele se encontrava pelo assédio daquele obsessor, ele foi então levado espiritualmente até esse local, que foi chamado da cidade da perversão moral. O irmão Anacleto, Filomeno de Miranda e outros trabalhadores foram até esse local para conhecer esse ambiente onde esse espírito lá se encontrava. E ali nós vimos, né, toda a descrição perturbadora
ali de quem eram os espíritos que ali se encontravam, quem eram aqueles que controlavam aquele lugar, a quantidade de encarnados e desencarnados que se encontravam nesse ambiente, né, os encarnados naturalmente, pelo processo de desdobramento espiritual, mas chegavam lá como quase que escravos de muitos espíritos, né, iam para lá arrastados para participarem daquela grande orgia que foi relatada por ele, e algo perturbador para nós também, que foi que muitos de nós encarnados, vinculados a essas práticas ou alimentando essas tendências, somos então conduzidos ao plano espiritual, para essa região, para continuarmos ali sendo alimentados, né, pelas ideias, pelas sensações que acabam de alguma forma se materializando aqui no mundo físico, seja através do nosso comportamento, seja através, dependendo da área de atuação em que nós estamos, dando ali, né, materializando através das produções. Especialmente aqui, o Felipe chamou atenção, na parte artística que atinge, né, tantos de nós, através de filmes, novelas, livros, imagens diversas, né, incluindo também músicas, por exemplo, que nós vemos, né, lamentavelmente, alguns estilos musicais, ou mesmo disseminado de um modo geral, mas com letras, com danças, com melodias, que instigam a sensualidade. E tudo isso, então, não apenas como uma produção própria nossa, mas também com essa inspiração que chega do plano espiritual. Então, tudo isso foi apresentado para nós nessa cidade, onde, então, o Filomeno, juntamente com o irmão Anacleto, e demais colaboradores estiveram ali para trazer para nós esse relato. Então aqui, seguindo para o capítulo 4, o drama da obsessão na infância. Logo que foi possível, acorremos à casa paroquial, onde residia Mauro, a fim de acompanharmos o seu despertar no corpo físico. Bom dia, abraço. Então foi logo de imediato, né? Assim que eles fizeram essa visita, acompanharam novamente o retorno de Mauro, e ali então, observando como seria o seu comportamento, o seu estado mental, o seu estado emocional. O jovem teve dificuldade de reassumir as funções mentais coordenadas. Terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando-lhe o raciocínio lúcido. Dores musculares mortificavam-no, espalhadas por todo o corpo, enquanto a expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora. Exalava fluidos deletérios através da expiração, ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genésico, por densa energia que se evolava pastosa a princípio, desvanecendo-se paulatinamente. Bom dia, Didimar. Quase cambaleante, buscou a ducha com água fria e banhou-se, tentando recuperar-se, o que de certo modo conseguiu parcialmente. Logo após, sentando-se na cama, começou a refletir e coordenar as ideias que lhe traziam à memória as terríveis lembranças das cenas bestiais da noite, que passou a considerar como registros do inconsciente sobre algo terrível que não conseguia compreender plenamente. O pesadelo assustou-o, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo-o a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia pouco. Com muita dificuldade começou a orar. A prece era formulada em gritos interiores de desespero, entre objurgatórias e pedidos de socorro aos céus. Interrogava-se aturdido. Que me estaria acontecendo? Que devaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? Estarei sendo vítima de uma trama demoníaca? Quando irei parar no resvaladouro do crime hediondo que vivo praticando? Bom dia, embaixador. Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o jugulava, arrastando-o para o paú das misérias morais, e sentiu-se mais indisposto. A figura estranha e cruel retornou-lhe à memória aparvalhante
como se lhe comandasse a mente em desalinho com um poder sobre-humano, o qual não se podia furtar. Aqui a gente lembra que tinha sido relatado, né, pelo Filomeno e também depois explicado, esclarecido pelo irmão Anacleto, que ele sofria esse assédio não necessariamente presencialmente, mas telementalmente. Então, à distância, aqueles que foram vítimas ou aqueles que eram os seus assediadores, através dessa vibração à distância, o mantinha permanentemente envolvido nessa psicosfera. O medo assenhorou-se-lhe dos sentidos e as lágrimas banharam-lhe o rosto desfigurado e pálido. Só então pôde orar com mais serenidade, beneficiando-se do refrigério da prece. Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. O ambiente psíquico do quarto, possivelmente, em razão das emanações habituais do residente, vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável. Entidades ociosas e viciadas ali permaneciam umas em atitude de vigilância, enquanto outras se apresentavam como parasitas que se nutriam dos vibriões mentais e das formas pensamento exteriorizadas pelo paciente infeliz. Algo aturdido em processo de recuperação, dirigiu-se ao refeitório para o desjejum. Então aqui a gente vai lembrar que esses espíritos, então, como foi colocado, alguns permaneciam em atitude de vigilância e outros estavam ali apenas na condição de ociosos, absorvendo essas emanações. Então a gente vê ali que o ambiente que ele próprio cria, exato, Brás, né? Então o ambiente que ele próprio cria atrai, né, qual acontece no nosso mundo natural, aqueles espíritos que acabam se aproveitando daquele resíduo que é produzido por aquele espírito, por aquele indivíduo, né? Algo aturdido em processo de recuperação, dirigiu-se ao refeitório para o desjejum. Permanecendo na habitação empestada pelas ondas sucessivas de baixo teor vibratório, Anacleto convidou-nos a um trabalho de asepsia psíquica, a fim de que a ingestão continuada da psicosfera doentia, que sempre afetava mais o paciente, fosse modificada, diminuindo-lhe o transtorno emocional. Concentrando-se silenciosamente, o mentor exorou o auxílio divino, no que o acompanhei, incontinente, transformando-se a pouco e pouco em um dínamo emissor de ondas vigorosas e luminosas que se exteriorizavam, diluindo as construções fluídicas, perniciosas e afastando as entidades viciosas que ali se homiziavam. A operação prolongou-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos e blasfêmias dos infelizes que eram expulsos pelas ondas mentais direcionadas pelo pensamento do nobre espírito. Talvez aqui a gente poderia fazer uma comparação, como se nós chegássemos, né, muito disso foi falado nesse período de pandemia, né, em que alguns equipamentos que emitiam, nesse caso, por exemplo, uma luz ultravioleta, que era colocada no ambiente e a irradiação produzida por esse equipamento acabava fazendo ali uma asepsia do local, num centro cirúrgico, numa sala de hospital, num quarto de hospital, em qualquer ambiente, né? Então a gente vê que esse equipamento, através dessa irradiação, meio que queimava esses micro-organismos que ficavam, então, contaminando esse ambiente. Então a gente, conforme eu fui lendo aqui, me veio essa imagem daquilo que foi relatado, né, por alguns meios de comunicação, falando sobre essa forma de asepsia. Não necessariamente você tendo contato com o ambiente, contato físico, limpando, passando pano, passando produtos, mas através dessa irradiação. Nesse caso aqui, então, através desse padrão elevado de pensamento e das emanações mentais que acabavam impulsionando, né, esses fluidos que se encontram no ambiente e mudando esse padrão, foi fazendo então com que aquelas criações mentais começassem a ser, entre aspas, queimadas, sendo diluídas, ao mesmo tempo em que aqueles espíritos que ali se encontravam, percebendo esse padrão vibratório, se sentiam então expulsos daquele local. Então isso nós vimos também
no nosso livro anterior, Tormentos da Obsessão, que era o que acontecia no hospital, quando então chegavam, né, aqueles pacientes envolvidos naquele fluido que os envolvia perispiritualmente, deformados, contaminados e tudo mais, era feito então aquele trabalho de transformação da vibração daquela substância, fazendo com que o paciente gradualmente começasse a se recuperar. Então aqui a gente viu algo semelhante assim. E olha que interessante, né? Mais do que isso também, a gente vai perceber que nós mesmos, enquanto encarnados, nós também criamos a psicosfera do ambiente onde nós vivemos. O nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, né? O nosso ambiente social. E aí então nós produzimos uma psicosfera que pode ser uma psicosfera contaminada, nós podemos sofrer o efeito daquela psicosfera presente que pode nos afetar de alguma forma, ou nós podemos colaborar com a transformação para algo positivo dessa psicosfera ambiente. Então o nosso lar, na verdade, ele vai retratar o nosso lar, quer dizer, a nossa casa, o nosso ambiente doméstico, ele vai refletir vibracionalmente aquilo que nós produzimos, aquilo que nós produzimos coletivamente. Bom dia, Marli, bom dia, Andréa. Aquilo que nós produzimos coletivamente. Então, na verdade, assim como, né, a gente já chegou a falar sobre isso, numa oportunidade em que nós pensávamos, e se o pensamento tivesse cheiro? Qual seria o cheiro que nós exalaríamos e qual seria o cheiro, qual seria o odor da nossa casa de acordo com aquilo que nós produzimos? Então tudo isso acaba sendo para nós algo interessante de perceber que não apenas aqui, no caso, por exemplo, do irmão Anacleto, que foi o responsável pela produção dessas novas ondas que fariam a asepsia no local, mas nós também temos esse potencial. A única diferença é uma questão de adestramento. E claro, não só adestramento, mas essas emanações são, na verdade, o fruto daquilo que o próprio indivíduo se tornou. Então, no caso do nosso irmão Anacleto, ele acabou sendo um espírito mais elevado, um espírito que traz o equilíbrio, além do espírito bem instruído também, ele foi capaz de produzir essas irradiações. E é bem interessante porque nós vemos algo parecido, a gente vê algo parecido no livro Voltei, de Irmão Jacó. Lembra que a gente acompanhou a história de Frederico Figner? E ele então, quando ele chega no plano espiritual, acreditando-se, né, um espírito já preparado para se tornar aquele cidadão do mundo espiritual, na verdade, quando ele se depara com Eurípides Barçanufo, com outros espíritos que foram grandes nomes do espiritismo brasileiro, né, grandes trabalhadores, incluindo outros trabalhadores anônimos, ele percebeu o quão pequeno ele ainda era, pelo padrão vibratório que ele trazia e pelo padrão vibratório desses trabalhadores. E aí então, com aquela pretensão que ele chega, o primeiro sentimento que ele tem é exatamente o do constrangimento, de perceber o quão, entre aspas, pálido é o seu perispírito se comparado com o perispírito luminoso desses espíritos. Mas com o passar do tempo, conforme ele vai não somente se adaptando, mas também se comprometendo com atividades nobres, com assistência que ele vai praticando, ele chega um momento então em que ele, diante daquele grupo de espíritos bastante ali inferiores, perturbados e tudo mais, ele então percebe que esses espíritos, porque ele começa então a fazer uma prece para que ele possa prestar assistência naquela situação, ele percebe que esses espíritos se afastam porque uma luminosidade começa então a ser produzida. E aí então ele olha para trás para perguntar, né, para se perguntar quem era o espírito que veio na sua assistência. E ele percebe que era ele próprio que passou a alterar o seu padrão vibratório. Então é uma questão de mudança de comportamento, é uma questão de disciplina mental, de valores nobres, de instrução para que possa praticar aquele tipo de ato. Né? Então a gente vê aqui o que o irmão Anacleto fez, acompanhado por Filomeno de Miranda, e é uma potencialidade, não, uma potência que todos nós podemos ter. Basta que nós ali, né, trabalhemos para essa elevação, para essa transformação. O Vasco colocou, no engraçado, por lá são separados automaticamente pela frequência mental.
Cada um cai automaticamente na zona de merecimento. E você sabe que, embora teoricamente, Braz, a gente tenha esse entendimento, é difícil para nós entender essa coexistência entre espíritos com padrões vibratórios diferentes. Eu acho que só na prática mesmo a gente vai conseguir perceber isso, né? Embora, digamos assim, de uma forma quase que abstrata, nós até temos isso aqui no mundo físico, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na frequência das ondas eletromagnéticas, né, de um telefone celular, de um rádio, de uma televisão, que tem ali as frequências, né, de acordo com os canais, a gente tem todas as ondas cortando aqui o nosso espaço. Quando você sintoniza um rádio numa determinada frequência, você capta aquela frequência do seu lado. Mas não quer dizer que as outras frequências não existam. Então, assim, dá para a gente poder perceber mais ou menos isso. Só que, na realidade do plano espiritual, só através da vivência mesmo que a gente vai ter uma clareza de entendimento, né? Do contrário, a gente continua na teoria, na especulação, ali no campo das fantasias, para tentar entender como é essa coexistência no mundo espiritual. Mas vamos lá, seguindo então. Feita essa asepsia, ao terminar, tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava num outro lugar, no qual o sol entrava gentil, completando a asepsia com os seus raios luminosos benéficos. Acompanhemos o nosso amigo, propôs-no o trabalhador do bem. Mauro havia terminado a refeição frugal, sem haver superado totalmente o mal-estar que o acometia. A mente continuava tomada por interrogações perturbadoras. O peito arfava sob peculiar fardo de sentimentos desencontrados e a consciência de culpa acoimava-o sem piedade. Cabia-lhe seguir o educandário, onde lecionava a crianças. Então lá ia ele, então, naquele grupo, né, de talvez uma escola, talvez ali um trabalho de catequese, né? Não está claro para a gente ainda qual é a atividade que ele desenvolve. Normalmente, o pedófilo, a fim de ocultar os seus conflitos e tormentos sexuais, procura atividades respeitáveis que o ponham em contato com suas futuras vítimas, de forma que não provoquem suspeitas em torno do seu comportamento. A própria perturbação torna-o muito hábil na arte da dissimulação, apresentando-o como pessoa gentil e dedicada, compreensiva e bondosa, que conquista os incaustos. A camuflagem abre-lhe as possibilidades para os intentos infelizes que quase sempre se coroam de êxito temporário. Por outro lado, pais invigilantes permitem que os seus filhos relacionem-se com adultos desconhecidos, demasiadamente generosos, permitindo-lhes convivência não acompanhada, que resulta em descalabro e perturbação. Isso quando alguns dos genitores igualmente desequilibrados não se fazem os exploradores perversos da prole que submetem aos caprichos degenerados da sua personalidade psicopata. Aqui a gente trouxe, né, aquele exemplo, Anjos do Sol, aquele filme que eu comentei com vocês, sobre a exploração de crianças naquela região de garimpo no norte do Brasil, em que muitos pais vendem seus filhos por um trocado, enquanto essas crianças são levadas então a prostíbulos, né, para servirem aqueles que também se servem desse mesmo ambiente. A mesma coisa em estradas, em sinais de trânsito, em semáforos, né, nas grandes cidades em que as crianças são expostas e oferecidas pelos próprios pais. Há muito ainda para se aprender, debater e vigiar em torno dos relacionamentos de adultos malvados com crianças inocentes e desprevenidas. Chegando à escola, é uma escola, portanto, aqui, né? Alguns colegas notaram a palidez quase mortal do professor e comentaram-na, havendo recebido explicação de distúrbio gástrico que justificava o estado de indisposição assinalado. A alacridade infantil, a movimentação dos alunos na direção das salas de aula,
produziram peculiar sensação no sacerdote, que se sentiu estimulado, mudando de atitude mental e de disposição orgânica. Parecia alimentar-se da vibração musical e da presença da infância. Era um dia fascinante de luz e tudo respirava alegria. A natureza em festa e a algazarra das crianças renovavam as forças debilitadas do jovem sacerdote. Subitamente, porém, se lhe tisnou o júbilo ante a chegada de um menino de 8 anos, aproximadamente, que se lhe acercou, sorridente e inundado de encantamento. A mente de Mauro recuou à própria infância e foi assinalada pela presença grosseira do genitor, que o acariciava e abusava da sua inocência há algum tempo. Sem poder fugir às cenas interiores que o afligiam, desencadeadas pelo pequeno que lhe tocou a mão, beijando-a carinhosamente, ele se reviu no flagício que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca. Aqui só um relato, nós temos um amigo que ele é defensor público da Vara da Infância e Juventude. E ele então, trazendo para nós algumas orientações, ele é espírita, e ele então trazendo para nós algumas instruções sobre o trabalho que ele fazia e a visão que nós, do espiritismo, devemos ter a esse respeito, ele comentava sobre isso. Ele comentava sobre os tantos casos que chegavam, né? Um deles, por exemplo, ele comentava que era um caso de abuso infantil, uma menina ali por volta dos seus 10, 11 anos de idade, foi levada então ali diante do defensor público pela mãe, e no momento em que o pai chega na sala, embora houvesse apenas uma suspeita, a criança, diante da presença, ela começa a urinar. Tamanho nervoso que ela fica, tamanha tensão que ela consegue chegar. E aí então, claro, né, pela experiência dos defensores, dos profissionais ali presentes, eles começam a perceber isso. E como ele comentou, esse amigo, né, de uma forma que me deixou bastante marcado pela expressão que ele usou, ele diz assim, que dentro de um ambiente doméstico, esse tipo de triângulo amoroso, em que existe o pai, a mãe e a criança sendo abusada, isso não passa despercebido. Porque a criança, nesse caso, ela muda completamente de comportamento diante daquele que é o abusador. Então ele vai contando vários casos, né? Infelizmente, nós encontramos isso em todas as partes do mundo, exatamente por causa da condição tão ainda primitiva em que nós nos encontramos. De vermos, né, essa ideia que nós temos de uma criança sendo abusada por causa, né, do desequilíbrio dos adultos. São espíritos todos ainda adoecidos que precisam, né, ser trabalhados ali. E aí, nesse caso, a reencarnação e a lei de causa e efeito vão cumprir ali o seu papel. Continuando, vamos lá. Então, no momento em que ele lembrou desse caso, né, quando ele próprio foi abusado naquela época, ele então começa a se sentir mal pelo fato de aquela criança despertar nele lembranças que estavam ali a princípio adormecidas. Sem nada perceber, o jovenzinho dizia-lhe palavras de ternura e de alegria por havê-lo reencontrado, o que mais o afligia, pois que os clichês mentais perversos eram liberados ante esses estímulos, levando-o quase a um transtorno emocional. Tentando manter-se equilibrado, soltou a sua da mão do pequeno e sorriu canhestranhamente, pedindo-lhe que o procurasse em outro momento durante o intervalo para a merenda. A criança disparou na direção do outro grupo infantil, enquanto ele buscou abrigo sob generosa copa de árvore para recobrar a serenidade. No entanto, a imagem do pai continuou assaltando-o e um estranho sentimento de ódio dominou-o por completo. Conjecturou interiormente que fora o inditoso genitor quem o iniciara no tormento sexual que ora se lhe transformara em cravo perfurante nas carnes da alma, revolvendo-as quase sem cessar, levando-o ao não ignorado crime
a que se entregava em busca de prazeres da sensualidade pervertida. Nós tivemos, né, aquele caso do Filomeno de Miranda também, daquele jovem, né, que era abusado pelo tio, que nós acompanhamos numa das obras, né, não me recordo qual era agora, mas a gente teve esse caso, né, em que houve ali o trabalho todo, e no passado esses espíritos eram comprometidos, né, num caso que eles tinham, né, era um casal, e aquele espírito que fora no passado uma mulher, reencarna agora como jovem, como um jovem, mas ele ainda tem aquela afinidade, aquele sentimento com relação ao tio, que nesse caso o tio que era aquele abusador, né, era também aquele que assediava aquela mulher no passado. Então a gente acompanhou esse caso, né? Não, Tormentos foi esse agora que a gente estudou, Marion. Foi um dos primeiros livros, eu não lembro qual que era. Tem Nas Fronteiras da Loucura, que é aquele do carnaval que nós estudamos, mas teve outro antes desse, eu acho que foi o primeiro caso que nós estudamos. O primeiro livro, não me recordo qual é o título dele agora. Era, deixa eu lembrar aqui. Não vou lembrar agora, mas depois a gente pode capturar ali o primeiro livro que nós estudamos. Mas foi um dos primeiros que nós vimos. Então vamos lá. Ele sentindo então esse ódio que o dominou por completo, né? Aqui então ele foi lembrando das histórias com o pai, que foi exatamente o que trouxe, né, que o levou a essa condição de desequilíbrio, dessa sexualidade pervertida que foi desencadeada na infância, que na verdade a gente lembra que já era algo que ele trazia do passado, mas que com esses abusos da infância fez com que ele então houvesse ali uma necessidade de satisfazer esse prazer tão desequilibrado. Ademais, pensava que era o caminho para a alucinação, porque sempre saía das infelizes experiências sem alegria, dominado pela culpa, exaurindo de energias valiosas que tinha dificuldade de recuperar. Ignorando totalmente a parasitose da obsessão, de que também era vítima, não podia raciocinar com clareza e encontrar uma explicação capaz de acalmá-lo, acreditando-se ser um verdadeiro monstro, em face do descalabro a que se entregava. Nesse comenos, o irmão Anacleto aproximou-se-lhe e aplicou-lhe energias restauradoras do equilíbrio, considerando que naquele momento as suas eram disposições de luta, de renovação e de busca do equilíbrio perdido. Então a gente vai ver aqui nesse estado de espírito em que ele se encontra, nessa luta interior entre aqueles momentos em que as suas tendências negativas mais se acentuam, e aí então ele se entrega por completo, e depois vem o drama da consciência por aquilo que ele sabe que era prejudicial para ele e também para aquele que era vítima desse seu desequilíbrio. Nesse momento de luta e nesse momento em que ele buscava essa renovação, era exatamente o momento propício para fazer com que ele, então, recebesse a assistência. Foi Dramas da Obsessão, né? Dramas da Obsessão não era da Dona Ivone? Eu acho que era, hein, Angelina? Esse do Filomeno era outro. Então era outro, né? Então esse momento em que ele demonstrava uma certa abertura, era ali o momento em que as inspirações favoráveis, mais elevadas, conseguiam atingi-lo com mais profundidade. E foi aí então que, nesse caso, o irmão Anacleto aplicou então essas energias que foram bem absorvidas. Sentindo-se renovar, respirou aliviado e adentrou-se no educandário. Saudado cordialmente pelos colegas de magistério, não mais deixava transparecer o conflito em que se debatia minutos antes. Continuamos naquele recinto e, como era a primeira vez que tinha oportunidade de encontrar-me em uma escola para crianças, pude observar que todas eram acompanhadas por espíritos, algumas felizes e não poucas por entidades cruéis que desde cedo intentavam perturbá-la, vinculando-se-lhes psiquicamente. Diversas podiam situar-se no diagnóstico de obsediadas, tão estreito era já o conúbio mental entre os desencarnados e elas,
que não pude soptar o interesse de aprender mais, interrogando o caro mentor, que me observava com serenidade. Aqui, só para lembrar, o título do nosso capítulo é o drama da obsessão na infância. Então aqui o Filomeno teve a oportunidade de perceber naquela escola crianças que, aparentemente todas ingênuas, e todas ali seguindo o seu curso natural da evolução. Só que espiritualmente nós temos ali espíritos encarnados. Aquele título do livro que nós tanto comentamos, né, e tanto refletimos, Nossos Filhos São Espíritos, ali todas aquelas crianças eram crianças reencarnadas, eram espíritos reencarnados que traziam suas histórias, seus dramas, suas necessidades, seus amigos, seus inimigos do passado que estavam ali junto deles. E aqui então a gente tem, né, inclusive, em centros espíritas, em trabalhos de evangelização, não são poucos os casos em que essas crianças são levadas para a evangelização, ou para uma escola dominical, ou para um trabalho de catequese dentro de cada linha filosófica, porque os pais levam porque sentem os filhos perturbados. Não porque tem aquela consciência de simplesmente levá-los para começarem a ter uma educação espiritual. E no centro espírita a gente vê muito isso. Quantos são aqueles que procuram pais levando seus filhos, ou os próprios pais, ou pessoas adultas, que procuram o centro espírita no momento de maior necessidade. Especialmente nesse caso das necessidades por causa dos processos obsessivos. E aí as crianças sofrem muito esse estado de perturbação, com esse assédio constante, acordando aos gritos, sofrendo ali angústias que não conseguem compreender, e nem os pais também conseguem, já que ignoram completamente essa realidade espiritual, quando no caso, né, não são espíritas, por exemplo. Diz aqui então o irmão Anacleto: sabemos que a criança é sempre um espírito velho, que conduz muitas experiências evolutivas, embora a forma em que se apresenta. Não obstante, nesse período de infância, sempre recebe maior apoio, a fim de que não haja prejuízos e impedimentos ao processo reencarnacionista que está empreendendo. Como se explicam, então, esses processos obsessivos que ora defrontamos? Com sua cordial bondade, o orientador não se fez de rogado, logo esclarecendo: não ignorássemos que a misericórdia de Deus está presente em toda a criação, e não seria o ser humano quem marcharia sem a necessária proteção para alcançar a meta que busca no seu desenvolvimento intelecto-moral. Todavia, sabemos também que muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico, quando os calcetas e rebeldes, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo, que se lhes imantam nos tentames infelizes e de resultados graves em diversas formas de obsessão. A obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Sem impedir o processo da reencarnação, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, e na vida social saudável entre coleguinhas. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas nascentes na interferência de espíritos perversos uns, traiçoeiros outros, vingativos todos eles. Olhando em derredor, enquanto não se iniciavam as aulas, apontou uma menina loura de olhos claros e cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritava agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase aplicando-lhes golpes físicos. Parcialmente fora de si, foi retirada da cena chocante pela mestra, que nesse momento chegava
e, repreendendo-a, conduziu-a para dentro da sala. Dando curso à explicação, Anacleto continuou. Aí está um exemplo. A pequenina, como podemos observar, é uma obsessa. No lar é tida como recalcitrante e teimosa, não obstante os castigos físicos que lhe aplicam os pais, desinformados e confusos, por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperaram com imenso carinho e os decepciona. Consultado um psicólogo que anotara distúrbios de comportamento, que vem tentando solucionar, sem penetrar-lhes as causas que lhe escapam por falta de conhecimento dessa parasitose espiritual. No curso em que o processo vem recebendo atendimento, dar-se-á que no futuro essa criança venha a ser candidata a terapias muito violentas e inócuas em grande parte, em razão de elas alcançarem somente os efeitos, não erradicando a causa central. Os fármacos neurolépticos conseguem muitas vezes auxiliar os neurônios na execução das sinapses, bloqueando as interferências espirituais, porém por pouco tempo. E não terá ela, voltei a interrogar, a proteção do seu anjo da guarda que contribua para impossibilitar a obsessão? É certo que sim, respondeu Gentil. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves, e a misericórdia divina já vem amparando-a, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. O processo que se desenvolve sob as bênçãos da lei de causa e efeito culminará quando, certamente, a maternidade trouxer o adversário aos braços da sua antiga inimiga, selando com amor os propósitos para futuros conúbios de felicidade. Ninguém caminha a sós, e por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para as regiões mais infelizes em que se situa, nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico, dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre as suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. Antes da gente continuar aqui, a gente vê então que o irmão Anacleto já começa a apresentar para o Filomeno, né, e para todos nós, o projeto existencial dessa jovem. A reencarnação como um processo terapêutico, essa relação com o espírito, que é permitido que isso aconteça, inicialmente pela própria lei de causa e efeito, mas também para que esses espíritos alimentem-se vibracionalmente para que no futuro possam reencarnar, possam estar os dois juntos na reencarnação. Ele, então, que virá a ser, ou viria a ser, o filho dessa jovem, naquele momento oportuno. E através desse sentimento de maternidade, de filiação, né, na relação entre mãe e filho, teriam ali a oportunidade de se reencontrarem e começarem então a alimentar sentimentos diferentes. A gente vai lembrar sempre que começa inicialmente uma relação conflituosa. Será aquele filho rebelde? Será aquele filho agressivo? Será aquela mãe incompreensiva? Porque existe entre eles ali aquele sentimento do passado. Mas as próprias experiências de vida vão começando então a amenizar esses sentimentos negativos, começando a fazer essa substituição por sentimentos mais elevados. De repente esse pode ser a primeira etapa desse processo de reconciliação. Outras vezes nós temos ali, se houver uma aceitação, os dois espíritos juntos podem começar essa reconstrução de imediato. Mas muitas vezes são algumas encarnações em que eles então compartilharão o caminho até que possa ter ali o ajuste entre ambos. Vamos lá. Procurando esclarecer-me mais em torno do drama da obsessão na infância, o benfeitor elucidou. Inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que renasce com as marcas correspondentes no perispírito, que se encarrega de imprimir as deficiências que lhe são necessárias para o refazimento.
Outros sim. Aqueles que padeceram nas suas mãos cruéis acompanham-nos, dificultando-lhe a recuperação, gerando situações críticas e muito dolorosas, ameaçando-o com impropérios e vibrações deletérias que não sabe decodificar, mas registra nas telas mentais, fugindo da realidade aparente para o seu mundo de sombras, isso quando não se torna agressivo, intempestivo, silencioso e rude. Aqui, claro, que isso não é uma definição clínica e nem pode ser, primeiro por falta de competência da nossa parte, por não sermos profissionais dessa área, mas segundo porque a própria medicina e a psicologia, no caso psicologia infantil, não consegue compreender esse aspecto espiritual que envolve a condição do autismo. Mas nós temos, por exemplo, alguns espíritos que trazem no seu depoimento, por exemplo, no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, em que tem o espírito, então, que era uma mulher, se eu não me engano, que ela sofria do autismo, tinha essa patologia do autismo, e ela vivia fechada no seu próprio mundo. Ela não conseguia estabelecer comunicação entre aquilo que ela precisava com os familiares que traziam ali, os profissionais também, que ofereciam para ela o devido cuidado. Mas algo interessante é que esse estado de fechamento em que ela se apresentava era um drama de consciência. Ela era tomada pela culpa e ela então, sofrendo esse drama, ela se enclausurava, mas ao mesmo tempo ela sofria porque ela se fechava dentro do seu próprio mundo com as ideias ainda sendo alimentadas por aquele passado que ela tinha vivido. E aqui, conforme é colocado para nós pelo irmão Anacleto, não apenas isso, mas aqueles espíritos que eventualmente tivessem sido vinculados a ela, continuavam presentes também agravando ainda mais a sua condição. Então, embora os tratamentos fossem apresentados para que ela pudesse ali, gradualmente se tornar mais sociável, mais participativa, mais ativa no seu desenvolvimento, ela continua ainda fechada, porque o espírito fica ali bombardeando a sua mente com determinadas ideias em que ela não consegue se abrir, em que a opção que ela tem é fechar-se para poder se proteger. Assim como nós temos aquele estado fetal, que é aquela posição toda encolhidinha que muitas vezes nós adotamos no momento de muito sofrimento, psiquicamente o espírito também adota essa mesma postura. Então ele se fecha, se encolhe, se recolhe, para que ele possa se proteger. E, na verdade, ele vai apertando cada vez mais ali aquele nó que ele próprio não consegue desatar. Então, isso é o que nós vemos aqui. Então, mais uma vez, não são todos os casos, que não podemos generalizar, dizer que todas as pessoas, todas as crianças que acabam ali tendo como diagnóstico o autismo, seja em que grau for, são aqueles espíritos que passam por esse processo. Porque é muito comum quando nós lemos alguma coisa que chama a nossa atenção dentro dos livros, dos estudos espíritas, quando nós vemos ali aquela causa e efeito, nós tivemos até a oportunidade, quando nós estudávamos os livros do Chico, aquele livro de trovas, com várias e várias trovas que nós fomos lendo. E ali, naqueles pequenos versinhos, 3 versos, contava-se 3, 4 versos, era contada uma história praticamente ali. Então a gente até comentou, da riqueza de uma trova, que com 4 versos você consegue disseminar uma ideia muito ampla. E ali nós tínhamos, que fulano matou o ciclano no passado e agora volta como filho. Que fulano acabou praticando suicídio e agora volta com determinado efeito. Então era sempre assim, a gente vai vendo em trovas como essa, que trazem para nós ali apenas a oportunidade de reflexão e a gente traz aquilo como uma verdade absoluta, generalizando para todos os casos. Então quer dizer que toda pessoa que fez o A vai sofrer o B. Ela fez o X, vai sofrer o Y. E a gente acaba rotulando todo mundo. Só que na verdade o plano espiritual tem ali um funcionamento diferente, uma dinâmica diferente. Então para determinado indivíduo, de acordo com aquilo que ele está vivenciando, ele vai ter ali um efeito que vai afetar a sua existência futura, de acordo com as suas condições,
que não necessariamente tudo por isso. Porque a gente acaba colocando muito olho por olho, dente por dente. Quem acaba desencarnando por causa de um acidente de atropelamento, significa que no passado ele atropelou alguém. Então a gente acaba criando essa ideia, né, de que existe uma fórmula matemática absoluta que atinge a todos. E na verdade não é assim. Existem situações atenuantes, agravantes, que vão moldando os caminhos e o futuro de cada pessoa. Então, no caso do autismo que a gente viu agora, esse é um caso em que esse relato fala para nós sobre essas dificuldades do autismo. Mas não quer dizer que toda pessoa que vivencia o autismo tem essa mesma história. Vamos lá. Existe uma regra geral que a gente pode colocar, Marion, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, todo desequilíbrio que nós causamos, nós somos naturalmente chamados para reconstruir aquilo que nós desarmonizamos. Mas a forma como isso acontece é exatamente ali, que não existem essas regras. Então, quer dizer, aquilo que é absoluto toda causa gera um efeito. Se nós vivemos num ambiente que deve ter a harmonia perfeita, toda perturbação que nós causamos nos leva depois ao trabalho de reharmonização. E nesse caso, nós somos sempre chamados ali através da dor, e não simplesmente pelo amor, né? Porque nós ainda somos rebeldes, né? Então, por isso, essa é uma regra absoluta. Mas a forma como isso vai acontecer, né? Então, como nós seremos chamados, qual a história, qual o trabalho que deve ser realizado, qual o efeito sobre nós, isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter ali as suas consequências de acordo com a sua história. Mas aquilo que é geral, isso nós podemos ter certeza, é que todo efeito negativo gera uma causa negativa. Simples assim. Uma frase, um texto, uma voz e um ensino, um estudo que se lê, que vontade de vencer. O segredo bem guardado, dentro do nosso ser espírito, da doutrina que se ensina, vem do mestre, vem do moço. Que bacana, né? Obrigado, saudade de vocês, hein? Estão sempre presentes aí, trazendo para nós essas trovinhas para a gente ilustrar aqui o nosso estudo, né? Para vocês verem, né? Como os pequenos versos trazem para nós tanto significado. Por isso, assim, a poesia, de um modo geral, ela vai descrevendo para nós parte por parte. A trova vem de um jeito só, pum. Já traz a ideia completa, né? Maravilhoso. Obrigado, gente. Então, aqui para nós, né, a gente vai ver exatamente isso. Então, por isso, o cuidado que a gente tem, Marion, com essa generalização, é exatamente ali a falta, o cuidado que nós temos que ter com o estudo. Nesse caso, por exemplo, do livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, que eu comentei com vocês, nós temos ali diversos casos de pessoas que viveram suas reencarnações com determinadas limitações intelectuais e que depois no plano espiritual trouxeram seus relatos. Então tivemos ali paralisia cerebral, síndrome de Down, traumatismo crânioencefálico, autismo, etc, etc, e cada espírito tem a sua história. E aí de repente a gente fala, nossa, mas eu li num livro que quem fez isso sofreu aquilo, então você também sofreu. Né? Então, na verdade, assim, quando a gente começa a conhecer a complexidade, a profundidade do espírito, a gente começa então a entender que cada um tem a sua história. E se nós não conhecemos nem a nossa própria história, como é que nós podemos dizer que cada um viveu isso? Que fulano viveu isso ou viveu aquilo? Cada um está vivendo a sua experiência de acordo com a sua necessidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos aqui que a gente consegue terminar a tempo. Muito bem, então, falava para nós aqui, né, como ele comentou. Então ele trouxe, né, inúmeros casos de autismo, quando detectados, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que nasce com suas marcas correspondentes no perispírito, que se encarrega de imprimir as deficiências que lhe são necessárias
para o refazimento. E aí depois ele traz para nós também aqui, né, a ideia do processo obsessivo. E ele continua. Calou-se por um pouco, logo dando prosseguimento às informações. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. É isso que eu estava falando, ó. Agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres, ou seja, nós causamos aquele desequilíbrio. Quando nós causamos, nós naturalmente criamos uma força de atração que nos coloca no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, em circunstâncias semelhantes. É a natural, a lei da atração é assim. Assim sendo, quando alguns deles apresentam na infância a parasitose obsessiva, os seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para os auxiliarem, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso, que sempre se contrapõem às aflições dessa natureza. Desesperam-se com facilidade, aplicam castigos físicos e morais injustificáveis no paciente infantil, agravando mais a questão pelos resíduos que ficam nos sentimentos prejudicados, especialmente o ressentimento, o ódio, a antipatia, a consciência da injustiça de que foram objeto. Então aqui ele está falando para nós que o espírito chega adoecido através da reencarnação. A incompreensão da família, aplicando aqueles corretivos que muitas vezes vêm através de uma violência moral, de uma violência física, de uma violência afetiva, não só não auxilia o doente naquilo que ele precisa para a sua recuperação, como ainda deixa marcas negativas, porque o espírito se encontra adoecido por causa da sua história, mas aquilo que ele está vivendo naquele momento, ele continua sendo uma criança que é receptiva àquilo que os pais e o ambiente oferecem para ela, e ela vai sendo moldada de acordo com esse cenário. E aí, então, quando ela é tratada com violência, essa violência fica registrada no seu psiquismo. Então, como se não bastasse a doença que é trazida ali inicialmente naquele primeiro momento, vem agora a violência que agrava mais ainda, deixando outras marcas. À medida que atingem a maturidade e a idade adulta, adicionam a esses transtornos íntimos a mágoa contra a sociedade que não lhe soube respeitar as aflições e mais as aguçam com rejeição, críticas ásperas e desprezo. A obsessão na infância é um capítulo muito expressivo para integrar a relação das psicogêneses, dos distúrbios de comportamento e mentais, necessitando urgente atendimento especializado, desse modo facultando oportunidades para a recuperação do paciente, para a sua saúde, para o ressarcimento dos seus débitos, através do bem que poderá fazer, ao invés do sofrimento que experimenta. Logo após, reflexionando, adiu infeliz conclusão. Quando luzir da humanidade o conhecimento espírita e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas, desde os primeiros sintomas, muitos transtornos infanto-juvenis serão evitados, graças às terapias preventivas ou minimizadas mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. No caso em tela, a terapêutica bioenergética, a sua participação nas aulas de orientação evangélica sob a luz do pensamento espírita, a água magnetizada e a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores, libertá-la-iam da influência perniciosa, auxiliando-a a ter um desenvolvimento normal. Concomitantemente, porque em ambiente propício, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão. É claro que os débitos por ela contraídos em relação às leis cósmicas
não ficariam sem a devida liquidação, mudando somente os processos libertativos, já que o Pai não deseja a morte do pecador, e sim a do pecado, como bem esclarece Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Como o amor libera-o do pecado, como o amor libera do pecado, todo o bem que viesse a realizar através da saúde comportamental e psíquica se lhe transformaria em recurso terapêutico, liquidando as dívidas e compromissos infelizes que lhe pesam na economia da evolução. Aqui, antes da gente finalizar, esse trecho é bem interessante porque ele serve como uma receita geral. Então, Deus não quer a morte do pecador, mas sim a do pecado. E através das devidas terapêuticas, não é à toa que, como a gente já comentou outras vezes, várias e várias vezes nós falamos que quando alguém vai até um centro espírita procurar ajuda, a indicação mais efetiva, e nós vimos isso lá no Tormentos da Obsessão, na última obra que nós estudamos, sobre a laborterapia. O Filomeno conversava com um dos médicos, vocês se lembram, e ele falava que o melhor trabalho que tem é o trabalho produtivo, é o trabalho no bem. Porque isso não só harmoniza a mente daquele que está se submetendo positivamente a essa terapia, como o efeito das suas ações no bem que ele proporciona faz com que ele próprio angarie créditos para o seu benefício. Então olha só que interessante, a Angelina coloca: o amor será um bálsamo que ajudará a soerguer os seres. Então a melhor forma de aplicar isso é através exatamente da mão produtiva, da mente ativa. E aquele que padece desse sofrimento, dessas dores, será exatamente através desse trabalho. Por isso, laborterapia, a terapia através do trabalho, a terapia através do trabalho no bem. E a gente teve, então, naquele capítulo, que vale a pena até a gente resgatar, numa outra oportunidade, porque é uma instrução muito valiosa, é um capítulo inteiro que fala sobre isso. Da importância do trabalho na transformação do indivíduo, especialmente o trabalho no bem. Por isso, então, o trabalho voluntário, mas não só o trabalho voluntário, mas o trabalho, mesmo seja o trabalho profissional, o trabalho remunerado, que seja bem feito, envolvido naquela psicosfera de amor, pela vontade que o indivíduo tem de fazer o bem pelo seu semelhante, mesmo nas suas atividades profissionais, isso é para ele transformador. Porque tem aquele que só trabalha porque ganha. E tanto faz o jeito que ele faz o trabalho. O importante é que ele faça e o trabalho está pronto ali. Quer dizer, ele não ganha nada com isso. Porque ele por si só não cresce. Ele faz o trabalho que tem que fazer, o outro se beneficia do resultado do seu trabalho, mesmo que seja um trabalho ali mal feito. Mas ele, como alguém que é o agente do trabalho, ele continua paralisado. Porque ele não conseguiu ainda compreender o seu papel na sociedade terrena, na relação com os seus semelhantes. Finalizando, meus amigos, vamos lá que nosso horário já estourou. Quando o instrutor silenciou, repassei mentalmente alguns casos de crianças neuróticas, autistas, com distúrbios neurológicos, superativas, que houvera conhecido na Terra, e algumas que atendera particularmente, suspeitando da presença de entidades perturbadoras que as afligiam ou pioravam o seu quadro orgânico, agora constatando que a epidemia da obsessão a ninguém poupa em período algum da existência física ou mesmo após a desencarnação. Desde que haja tomadas receptivas, que são os desacatos às leis divinas, sempre existirão plugs para se lhes fixarem, produzindo a ligação doentia e desgastante da obsessão. Permanecemos algum tempo na escola acompanhando as atividades educacionais que ali se realizavam, quando o vigilante instrutor convidou-me a segui-lo em direção à sala de Mauro. Então paramos por aqui, Então, é a Dídima, que tem um contato ali com o nosso trabalho de evangelização de crianças lá no espiritismo.net. Percebe, Dídima, que as mensagens que são transmitidas são mensagens não apenas de entretenimento, mas são mensagens que têm por objetivo uma verdadeira transformação. Então, assim, todo o trabalho que é transmitido, para vocês que não conhecem,
Dê uma chegadinha lá para conhecer a tia Dídima, a tia Simone, tio Afonso, todo mundo lá participando, lá no Jardim dos Girassóis, do Espiritismo.net. Tá? Então fica ali o convite para vocês. Então, meus amigos, o próximo capítulo, conflito obsessivo, que é aqui então a continuidade dessa história que nós estamos acompanhando.